O texto do Bom Samaritano é uma exortação de Jesus aos religiosos. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminho do Evangelho. Lucas capítulo 10 vai ter uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é o texto do Bom Samaritano. O Bom Samaritano é um homem de Samaria que ele vai ter uma atitude inesperada aos religiosos da época. O que acontece era que Jerusalém era o lugar do culto, né, da adoração a Deus. E um homem estava saindo lá da adoração, indo embora, saindo de Jerusalém em direção a Jericó. Acontece que esse homem é surpreendido por assaltantes e ele é violentado, ele é deixado quase morto ali na estrada. E outras pessoas estão saindo do culto também, como o sacerdote, por exemplo, que tinha feito o seu trabalho e estava indo embora para casa. Mas quando ele se depara com aquele homem agora semi-morto, numa situação terrível, ele passa ao longe. A mesma coisa acontece com o levita, que tinha feito o seu trabalho também, estava indo embora, e ele passa ao longe também daquele homem que tinha sido assaltado e violentado. Um homem que estava indo para trabalhar, não estava indo descansar, não tinha terminado o seu trabalho, ele ia começar o seu trabalho, aliás, ele passa e vê aquele homem caído. E esse homem samaritano, então pega esse homem, leva para uma hospedaria, dá 2 denários, cada denário equivalia ao valor de um trabalho no dia, paga a hospedaria e fala assim, ó, se faltar alguma coisa na volta do meu trabalho eu venho e restituo. E aí Jesus, usando toda essa cena, ele pergunta ao religioso uma coisa muito importante, porque todo esse texto ele é motivado pela crítica dos religiosos. Ele é motivado pela conversa de Jesus com os religiosos. E os religiosos perguntam assim, quem é o meu próximo? E aí Jesus usa toda essa cena para dizer assim, quem que amou mais ali? Foi o levita, foi o sacerdote ou foi o samaritano? E aí aquele religioso tem que reconhecer que foi o samaritano. E os religiosos da época, judeus e os samaritanos, eram inimigos. Jesus usa essa cena, toda essa história, para mostrar para aquele religioso que Jesus estava conversando, que não adianta só ir à igreja, não adianta só dizer que conhece teologia, não adianta só dizer da boca para fora que ama. A fé, ela se dá na materialização do nosso dia a dia. A fé verdadeira se manifesta nas nossas atitudes. É por isso que, à medida que a gente compreende sobre o amor de Deus, sobre a graça em Cristo Jesus, isso tem que mudar a nossa essência e mudar as nossas ações. Por isso que o texto do Bom Samaritano, Jesus está conversando com os religiosos e os criticando, porque eles sabiam muito, mas talvez praticassem pouco. Minha oração por mim e por você é que possamos ser pessoas que conhecem o Evangelho, mas sobretudo a praticam, a vivenciam a todas as pessoas. Que Deus assim nos abençoe com a graça, em nome de Jesus. Amém.